Se você alguma vez passar seu tempo nas montanhas Adirondack, tome cuidado com o que espreita ao redor do Monte Gore. As montanhas são lindas, é como um mundo totalmente novo em comparação com a agitada e barulhenta vida na cidade. Então, quando minha tia-avó me deu a oportunidade de passar um tempo com ela, eu rapidamente disse sim. Os meses passaram e logo chegou a hora de eu ir para onde eles moravam, voando para as montanhas. Finalmente chegamos a um complexo de condomínios chamado The Summit, perto de uma pequena cidade chamada North Creek com vista para o Monte Gore, que era famoso pelo esqui, bem, costumava ser. As cidades aqui estão lentamente morrendo e tudo o que se pode ver são placas de venda em todos os lugares. Eu acho que é porque a cidade costumava prosperar na indústria madeireira de volta nos anos 1800. De qualquer forma, nós fomos a um restaurante que tinha uma vista excepcional do Lago George, com todos os barcos e parapentes, as águas calmas e as montanhas criando um vale que girava em torno deste lago. Enquanto olhávamos o cardápio, eu olhei para uma pintura na parede que parecia ser extremamente antiga. Se eu tivesse que adivinhar, diria que era dos anos 1700 ou 1800. Na pintura, havia pessoas deitadas no chão que eu assumi estarem mortas, uma criança correndo em direção a uma casa com uma mulher dentro e uma pessoa de aparência estranha de 4 patas. A pintura me intrigou, mas era apenas uma pintura, certo? Noite 1. Depois de um dia divertido, voltamos ao condomínio e o lugar estava exatamente como deixamos, com bagagens em todos os lugares e uma geladeira cheia de comida. Passei algumas horas assistindo TV e rolando o Twitter para ver as discussões sem sentido que as pessoas estavam tendo. Já eram 9 horas da noite e eu tinha as janelas abertas para ver as estrelas, mas infelizmente estava nublado. Mesmo assim, a área era uma visão para os olhos. Todo mundo já estava dormindo lá em cima, me deixando na sala escura com apenas a TV e as luzes da rua iluminando a atmosfera. Naquela noite, eu vi algo. Eu estava concentrado na TV e não notei o que estava do lado de fora a princípio, não até que tenha entrado na luz. Do outro lado da pequena rua havia outro condomínio ao lado de uma grande floresta. Em minha visão periférica, vi uma grande massa escura sair da linha de árvores. Olhei para ver o que era enquanto lentamente se movia para a borda da luz. Deixei meu telefone cair no chão de carpete quando vi o que era a figura. A criatura tinha pelo menos 2 metros de altura e era bípede, tinha um corpo semelhante ao de um fisiculturista, mas a cabeça me lembrou um pastor alemão, só que muito maior. Estava coberto de pelos grossos e cinza escuros com uma cauda um pouco longa. Chegou ao condomínio do outro lado do nosso e cheirou ao redor. Pelo que eu sabia, não havia ninguém nesse condomínio. Esperei que ele se virasse completamente para que pudesse fechar as cortinas, mas mantive as cortinas abertas o suficiente para ter certeza de que essa coisa não viria em direção ao nosso condomínio. Investigou o outro condomínio, mas acabou perdendo o interesse. Então, ficou de 4, o que deve ter sido uma altura de cerca de 1,5 metros, e saiu correndo em uma velocidade de cair o queixo. Tremendo, fechei as cortinas e subi rapidamente as escadas. Não sei como, mas eventualmente consegui dormir. Amanhã chegou e tentei esquecer o evento, e de alguma forma consegui. Ficamos lá por um total de 10 dias e minha primeira noite me deu uma má primeira impressão do lugar, mas à medida que mais noites tranquilas passavam, o evento ficava mais esquecível, até a última noite. Noite 9. O dia tinha sido muito divertido. Voltamos para o Lago George e fomos em um barco a vapor ao redor do lago, vendo mais vistas bonitas. Quando voltamos para o condomínio, subi para o meu quarto para relaxar. Meu quarto fica de frente para a floresta densa, longe da montanha. Eu estava no meu telefone assistindo a vídeos no YouTube e a bateria estava baixa, então eu o coloquei para carregar na mesa ao lado da cama. Normalmente, eu deixava as janelas abertas para respirar o ar natural e ouvir os sons da noite, exceto naquela noite, pois não havia som algum lá fora. Já era difícil para mim dormir com o silêncio, pois estava acostumado com o barulho de carros, aviões, cães latindo e outras coisas. Isso me assustou, porque pelo que ouvi, se a vida selvagem fica em silêncio, há um predador por perto. A partir daí, comecei a prestar atenção a cada pequeno ruído. Havia galhos quebrando, folhas estalando sob algo grande e então ouvi um baque no chão da floresta.
O som estava distante, mas os outros sons estavam se aproximando a cada segundo. Eu me sentei na cama para olhar para a floresta escura em frente a mim. Eu queria ver se um urso ou algo assim estava vindo, mas não era um urso de jeito nenhum. Em vez disso, vi um cachorro anormalmente grande, espiando a cabeça de trás de uma árvore. Ele estava a alguns metros do chão e a cerca de 30 metros de distância. O cachorro ou lobo estava de costas para mim enquanto cheirava o ar. Sua orelha afiada se levantou rapidamente e se virou para mim. Os olhos tinham um brilho amarelo neles. Fiquei confuso porque não havia luz na área para refletir daquela maneira. Enquanto nos encarávamos, comecei a ter mais vibrações. Eu abaixei a cabeça para fora de vista para talvez dar um sinal de que não estava interessado. Momentos se passaram e ouvi novamente as folhas secas sendo pisadas em minha direção. Bufei de frustração e olhei pela janela novamente. Aquela criatura agora estava a cerca de 20 metros de distância. Eu podia ver parte de seu torso superior e seu braço agora estava envolvido em torno da árvore. Tinha uma mão que se assemelhava à de uma pessoa, mas era peluda e cinza, e tinha unhas afiadas. Ele soltou um rosnado enquanto expunha seus dentes. Eles eram como os dentes caninos típicos, mas mais longos e afiados. Rapidamente eu caí no chão começando a tremer enquanto lágrimas enchiam meus olhos. Eu olhei para um espelho que refletia um bom pedaço do ambiente e pude ver pés parecidos com os humanos, e pernas conjuntas dobradas para trás, seguidas pelo torso inferior e superior, então estava completamente à vista. Eu assisti enquanto escaneava nosso condomínio por um minuto mais longo da minha vida. Ele estendeu a mão para uma árvore para se apoiar. Eu estava tentando o meu melhor para não respirar alto enquanto chorava, mas em um ponto eu sem querer dei um suspiro alto. Com medo, olhei para o espelho, uma decisão que me arrependo até hoje. Ele estava olhando diretamente para o espelho, para mim, com um grande sorriso monstruoso no rosto. Ele caminhou até a varanda e começou a andar de um lado para o outro. Eu senti cada passo enquanto ele tentava encontrar uma maneira de entrar. Graças a Deus eu tranquei a porta. Minutos se passaram e ele perdeu o interesse, voltando para a floresta, mas não deixou de olhar para mim com um sorriso monstruoso antes de sair. Durante a noite agitada, tudo o que eu conseguia ouvir eram uivos e os gritos de animais azarados. A luz do sol surgiu e eu corri para baixo para preparar o café da manhã para todos antes de empacotarmos e partirmos. 2 horas depois, estávamos todos deitados e empacotados. Meu primo pegou suas chaves e algumas bagagens enquanto fazia seu caminho até a porta. Todo o sangue drenou do meu rosto e meu coração acelerou quando ouvi ele dizer: "Ei, quem deixou a porta destrancada?" E chegamos ao fim de mais um conto assustador. Para mais histórias, se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho para sempre receberem as notificações de novas aventuras inesperadas.